Bom, pessoal, vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo de astrologia mundial porque o povo quer ver fogo no parquinho e se esquece que está trancado dentro do parquinho. Minha ideia é sempre poder passar um recado que seja mais útil direto para as pessoas poderem entender que elas fazem parte do mundo e elas possam fazer a partezinha delas, mesmo que elas achem que sejam pequenas demais. O que acontece com Saturno? Primeiro eu vou falar num techniquez, depois eu traduzo para um português mais inteligível. Saturno ele estava em Aquário, onde ele tem domicílio e triplicidade. São duas dignidades essenciais muito fortes. Então, assim, ele tá bem, ele tá com poder de ação, ele tá confortável, ele tá feliz ali onde ele tá. E dependendo do grau que ele tivesse, ele ainda poderia também estar nos próprios termos. Ou seja, mais uma outra dignidade extra. Não tão forte, mas ainda assim algo a mais. O que acontece uma vez que ele sai dali? Ele perde as dignidades. Ninguém gosta de perder dignidade, ninguém gosta de passar por um downgrade. E assim, vamos lembrar que Saturno já é um maléfico. Um maléfico passando por um downgrade, ele não vai ficar menos maléfico, pelo contrário, ele vai ficar mais irritado, vai poder mostrar mais forte o seu lado maléfico, os seus malefícios. Isso é uma regra geral? Óbvio que não existe uma regra geral, existe uma base geral da qual a gente vai depois estudar e cruzar com cada caso. Agora eu vou traduzir isso daqui para um português mais simples, menos techniquez. Pensa aquele leão selvagem. Por que eu escolhi o exemplo de leão selvagem? Eu falei que Saturno é maléfico. O leão é maléfico em si? Não, pra gente ele oferece riscos se você ficar perto dele. Em todos os casos? Não, obviamente não é para todos os casos. Ah, porque eu conheço alguém que tem um leão em casa, tal, domesticou, ele é fofinho. Legal, existem esses casos. É maioria? Não. Pode vir a ser maioria? Não sei, vai levar pelo menos alguns séculos até conseguir domesticar e transformar o leão em alguma coisa. Nem sei se há interesse também coletivo nisso, e isso desvia a gente do ponto principal, que é entender o conceito geral para essa analogia. Então vamos lá. Varrido aí as notas de rodapé de quem queira encher o saco com um exemplo, vamos pro principal. Pensa esse leão selvagem que acabou de comer, tá lá com o estômago cheio, tá feliz, tá tirando um cochilo, tá tudo de boa. De repente ele foi irritado, ele foi acordado ou já digeriu, acordou com fome, ou seja, ele perdeu a dignidade dele, ele perdeu aquele estado de conforto que ele tinha. Ele vai acordar feliz ali se ele foi acordado por alguém que jogou um balde de água gelada em cima? Claro que não, ele vai acordar irritado. Mesma coisa, eu sei se esse exemplo não foi suficiente. Pensa lá, o rei tá lá no castelo dele, tem o reino foi invadido, ele foi expulso do castelo e agora virou um andarilho. Você acha que ele vai estar feliz nessa condição? Ou ele vai estar irritado? Ou ele vai começar a querer brigar com todo mundo em volta? Mais provável essa segunda opção, né? Então, é a mesma coisa que vai acontecer com Saturno. Tá, mas traduz isso pro geral. Primeira coisa, Saturno sai de um signo fixo, que tem por natureza se associar com coisas que são feitas para durar, com inércia, com projetos de longo prazo, e ele entra num signo que tem característica mutável, que os antigos chamavam de duplos ou bicorpóreos, ou seja, características duplas, múltiplas, intermitentes, oscilantes. E isso é péssimo para uma natureza de Saturno que também tem a ver com rigidez, com durabilidade, com velhice, ou mesmo com coisas que estão em processo de degradação. Agora vamos juntar todas essas informações com mais outras duas coisas que Saturno também representa, que é afogamento e naufrágio. O que a gente pode, infelizmente, pensar a partir disso? Mais acidentes envolvendo águas. A gente já tem visto um aumento disso por questão de alteração do clima global, mas isso vai ficar pior, vai ficar mais intenso ou vai causar mais estragos, mesmo que em menor número de acidentes, mas com maior número de vítimas. Fica muito complicado mensurar. A astrologia não é uma ciência objetiva, é uma ciência subjetiva, assim como ciência contábil, assim como ciência jurídica. Então a gente trabalha com um conjunto de protocolos, normas, para tentar enxergar o que é possível nisso. E, bom, o que acontece a partir desse ponto? Maiores riscos para as pessoas que moram em regiões de deslizamentos, regiões costeiras, regiões próximas de rios que possam alagar, regiões próximas de barragens, principalmente aí no Brasil, que a gente sabe, não só no Brasil, mas aí a gente sabe muito bem que esse tipo de controle de segurança das barragens é para lá de meia boca, é terço de boca, ou seja, as pessoas fazem um relatório frio, enfim, uma coisa lá, inventando qualquer desculpa só para justificar a segurança, não ter que pagar multa, nem ter que fazer uma manutenção adequada. Então, óbvio que essas regiões são regiões de maior perigo. Quem puder, se puder, evite morar perto desses lugares. Se tiver a chance de se mudar de um lugar de risco para um lugar de menos risco, melhor. Ah, mas o que você recomenda? Morar no topo da montanha? Não precisa ser no topo da montanha, mas um lugar relativamente mais alto,
à prova de enchentes, mas não um lugar alto que esteja numa beira de encosta onde tenha deslizamentos. É sempre no ponto mais fraco que o muro vai ceder. Sempre insisto nessa imagem para vocês se lembrarem disso. Então, aquela história, quem tem mais risco de cair se levar um empurrão? Uma pessoa firme, forte, cheia de músculos, bem treinada, ou alguém que está na beira de um precipício com labirintite e pouca massa muscular? É claro que essa pessoa que está mais frágil que vai sofrer mais. Então, assim, gente, não fiquem imaginando coisas que a astrologia vai mudar o destino. Para você ter alguma coisa que force algo muito estruturado, algo muito resistente, algo muito forte a quebrar, você precisa de um testemunho gigantesco no céu revertendo a natureza básica da coisa. A coisa tem uma natureza por si que não vai deixar de existir. O céu só indica o tipo de desafio que vai cair ali. Mesma história se você pensar numa condição da pessoa que mora numa casa no litoral onde sempre tem enchentes e eu que moro aqui, tem um rio que passa atrás da minha casa, mas ele está a 8 metros abaixo. Quem está correndo mais risco com enchente? Óbvio que a pessoa que mora ali no litoral onde costuma alagar, aqui não alaga nunca, alaga outras regiões aqui da minha cidade mais baixas, mais próximas ao rio, e também não alaga com tanta frequência, mas mesmo assim não sou eu que vou pagar para ver, não alaga com tanta frequência desde que foi medido. E eu acho engraçado, as pessoas falam, nunca vi uma coisa assim encher tanto. Tá, nos últimos 50 ou 100 anos, mas e nos últimos 1000, 2000, 5000 anos? Tem que olhar bem para trás. Quando a gente fala dessas questões de catástrofes naturais, por exemplo, tsunamis, vulcões e coisas assim, para um vulcão, se ele ficou adormecido 5, 10 mil anos, isso é nada. Isso é que nem pra gente 1, 2 dias. Então, assim, não adianta você olhar e falar, esse vulcão, sei lá, o Vesúvio, ele tá parado há décadas que ele não explode. Isso é nada. Não quer dizer que ele nunca mais vai explodir. Um vulcão, para ser considerado extinto, ele tem que estar parado, sei lá, pelo menos alguns milhões de anos. Então, assim, o Yellowstone pode explodir, o Vesúvio pode explodir, o Etna, volta e meia, está explodindo. Eles têm erupções bom, estão ativos, né? Eles têm pequenas atividades, mas eles podem ter atividades mais fortes. Eu não creio que isso aconteça esse ano, mas ainda durante Saturno em Peixes, sim, há um risco disso acontecer. Eu volta e meia puxo o assunto para 2024, porque esse sim é um ano muito perigoso, com uma série de eventos que existem no céu acontecendo simultaneamente, eventos bem maléficos, todos somando força, tudo indicando o risco de alguma catástrofe natural de proporções globais. Só que assim, antes da gente botar a mão na cabeça e pensar, tá todo mundo perdido? Não, não tá todo mundo perdido. O que vai acontecer? A gente já sobreviveu a catástrofes muito piores no passado, sendo que na época o que a gente tinha era, quando muito, uma enxada, uma pá, ou sei lá, mais no passado ainda, a nossa ferramenta, a faca ou machado, era uma pedra lascada. E a gente conseguiu sobreviver a isso. Um monte de coisa deu errado para muita gente, óbvio que deu. Só que mesmo sem recurso, a humanidade conseguiu superar. Imagina agora com recurso. Imaginem o Covid acontecendo nos anos 80 ou 90. O caos que ia ser. Olha a velocidade que a gente conseguiu ter de produção de vacina, de controle de informação, de atitudes que conseguiram ajudar as pessoas. Infelizmente, as mais pobres não, que são sempre as mais vulneráveis, mas quem conseguia ter algum recurso conseguiu ganhar dinheiro online, conseguiu se virar de uma forma que não dependia estar tão próximo de outras pessoas, e isso é sempre óbvio também, e muito triste, né? Quem tem mais recursos consegue sobreviver mais, assim como no passado. Quem tivesse uma ferramenta era uma pessoa rica, né? Um machado, uma enxada, alguma coisa assim, era uma pessoa rica porque elas tinham condições de poder interferir no entorno para poder gerar melhor o próprio recurso. Sempre foi assim. Infelizmente, assim, a gente poderia ter uma divisão melhor de recursos para as pessoas, poderia. Ainda não chegamos nesse ponto, espero que cheguemos nisso, e a gente tem que fazer a nossa parte para ajudar. Bom, sem tanta enrolação e agora indo direto para as previsões. E num resumo, risco de aumento de deslizamentos e enchentes, risco de aumento de naufrágios, risco de acidentes marítimos no geral, ou seja, explosão de vulcões subaquáticos também, mas ainda assim, embora isso já esteja mais fácil de acontecer agora, o grande perigo mesmo vem para a partir do ano que vem até 2026. Esse é um período que a gente tem que ter muita atenção. Então depois de 2026 acabou e tá tudo lindo. Não, não acabou, não, tá tudo lindo. Quando termina uma tempestade, mesmo que venha o sol, a gente vai ter um monte de sujeira, de lama e de lixo para limpar. Isso toma tempo? Toma. Exige esforço? Sim. Agora, se a gente se planejou para o lixo não acumular na porta da casa, se a gente se planejou para não acumular nas ruas, para que a limpeza seja mais fácil, se a gente já tem um esquema de mutirão para conseguir limpar a sujeira e um pensamento coletivo e integrativo, aí a coisa fica mais fácil. E é nessa hora que a gente começa a ver a diferença entre sociedades, não vou falar países, sociedades e grupos
desenvolvidos socialmente, coletivamente, e outros que só querem saber do seu e azar dos outros. Infelizmente, o Brasil tende a ir mais para a segunda opção, embora haja sim pessoas muito interessadas em se articular para o coletivo, mas ainda não tem força suficiente para conseguir mostrar a diferença. Eu espero que isso mude o quanto antes, porque é isso que faz a diferença para um país conseguir prosperar acima de qualquer outra coisa. Bom, além disso, tem uma coisa que eu estava conversando também com a Cristiana Zolini. Ela inclusive me mandou esse lembrete ontem pelo WhatsApp. Obrigado, Cristiana, por mandar esse lembrete. A questão da economia integrativa. Começou a haver uma economia integrativa bem interessante naquela época, no sentido de uma internacionalização, e agora é esperada a entrada do PIX internacional. Tomara que isso ajude mesmo na questão econômica, mas pode dar bem errado se for mal administrado, óbvio. A questão da ideia por si só, ela não é uma coisa benéfica ou maléfica. A gente tem que ficar de olho nisso. Bom, se vocês quiserem saber mais detalhes de astrologia mundial, vocês podem me perguntar em lives, pode escrever aqui embaixo nos comentários. A sua participação é sempre muito importante para eu conseguir entender qual é a direção que eu vou levar o conteúdo do meu canal. Faz tempo que eu não gravo vídeos aqui. Talvez, pensando aqui agora enquanto gravo esse vídeo, vale a pena começar a intercalar vídeos gravados com lives. Ainda não sei como é que eu vou fazer isso, mas tá na hora de reformular um pouquinho a estrutura do canal. E também, assim, vocês podem aproveitar as lives que eu faço com o Claudinei Dias, com o Carlos Armite também, para perguntarem mais sobre assuntos de astrologia mundial, sugerirem assuntos também para fazer em lives junto com eles. Sempre sugestões são bem-vindas, se eu consigo dar conta dos assuntos pedidos. E é isso, aproveita, clica no like, já se inscreve no canal, quem não inscreveu, clica no sininho para receber notificação. Quem quiser consultoria comigo, tá aqui o link para o meu site. E também quiser saber sobre cursos e tudo mais, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. E a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Até mais.